E saiu pesquisa hoje, gente, sobre a aprovação e desaprovação do governo Lula. Segundo a Paraná Pesquisas, a maioria dos brasileiros desaprova o governo do presidente Lula. Esse é o resultado, do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje. Vamos acompanhar aqui. Segundo a pesquisa, 32,7% dos brasileiros classificam como ótimo ou bom o governo. Já para 42,8%, a administração é ruim ou péssima. 23,1% consideram regular e 1,4% não souberam ou preferiram não responder. De acordo com o levantamento, 50,9% desaprovam o atual governo, 45,6% aprovam e 3,5% não souberam ou não opinaram. Entre os brasileiros que aprovam o governo Lula, 49,3% são mulheres e 41,4% são homens. Já no sentido oposto, entre os que desaprovam a atual administração, 54,8% são do sexo masculino contra 47,4% do sexo feminino. Então, você enxerga, os homens desaprovando e as mulheres aprovando. Ainda sobre a avaliação do governo Lula, entre os brasileiros que aprovam, 51,1% são católicos. Entre os que reprovam, 63,1% são evangélicos. O levantamento ouviu 2.038 eleitores em 163 municípios distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nós vamos conversar agora com Aldo Fornazieri. Ele é doutor em Ciência Política pela USP e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa tarde, doutor Aldo. Quero conversar um pouco com o senhor sobre perspectivas para as eleições de 2026, mas já que a gente acabou de ver esses dados da Paraná Pesquisas, vou aproveitar o gancho. Doutor Aldo, o senhor vê a população brasileira tão clivada dessa forma? Mulheres e evangélicos desaprovam o governo Lula e mulheres aprovam o governo Lula, homens desaprovam o governo Lula. Católicos aprovam o governo Lula e evangélicos desaprovam o governo Lula? Olá, Raquel. Eu acho que, de certa forma, as pesquisas apontam para isso, mas eu acho que é possível que haja mobilidades nesses setores. Quer dizer, quando a campanha começar para valer, eu acho que esses setores sociais vão se movimentar em termos de intenção de voto. Eu acho que o que nós temos hoje ainda é um resquício da polarização recente. E, na minha avaliação, a eleição do ano que vem ela vai ser menos polarizada do que a eleição de 2018 e do que a eleição de 2022. Então, exatamente porque eu tenho uma avaliação de que temas da conjuntura, temas do futuro do Brasil vão estar mais presentes, eu acho que a eleição tende a ser um pouco mais programática e um pouco menos polarizada. E, nesse sentido, eu acho que isso vai favorecer as escolhas dos eleitores, porque eles vão se despir um pouco dessa polarização. Essa avaliação que o senhor traz é muito interessante, doutor Aldo, porque todas as pesquisas que a gente vê mostram uma sociedade ainda muito dividida, tão dividida quanto a de 4 anos atrás, 3 anos atrás, do último pleito. Por que o senhor acha que a próxima eleição vai ser menos polarizada? Porque eu acho assim que o Flávio Bolsonaro, e tudo indica que o Flávio Bolsonaro vai se consolidar como candidato e não vai ter recuo da família Bolsonaro em relação à candidatura do Flávio, ele não é o Jair Bolsonaro. Então ele tem um potencial menor de polarização, ele não tem um histórico de radicalização ideológica como tinha o Jair Bolsonaro, e nesse sentido também me parece assim que ele não é uma figura equipotente ao Lula.
E aí cabe, eu acho assim, a sabedoria da campanha do Lula. Quer dizer, é conveniente para o Lula polarizar com uma figura como o Flávio Bolsonaro? Eu acho que não. Seria um erro estratégico de campanha monumental se o Lula partisse para uma polarização com o Flávio. Eu acho que o Lula, a estratégia correta é apostar num programa de governo, um programa de futuro. E as indicações me parece que vão por aí. Eu acho que outro elemento importante que penso eu que deveria ser estratégico na campanha do Lula é mostrar o que o governo fez nesses 3 anos e pouco, ano que vem. Eu acho que o governo fez várias coisas que não estão visíveis aos olhos da população e nisso ele tem um potencial de ganho. Eu mesmo hoje publiquei um artigo mostrando que, do ponto de vista da reeleição, a conjuntura de final de 2025 é mais favorável ao Lula do que a conjuntura do final de 2005, que foi quando o Lula foi para a primeira reeleição. Quer dizer, vários indicadores mostram isso, e também, se nós fizermos uma análise política, também há essa perspectiva. Por quê? Porque no final de 2025, aliás, no final de 2005, o Lula e o PT estavam na corda, com a crise do mensalão, queda de Zé Dirceu, queda da cúpula do PT, CPI do fim do mundo, que explorava vários temas incômodos ao PT e ao governo, e hoje, de certa forma, quem está numa defensiva política e moral é a direita, é o bolsonarismo, com vários personagens da cadeia, com passivo do ponto de vista da defesa do Brasil, tendo em vista todo o problema do tarifaço, e várias outras questões relativas à PEC da blindagem, a tentativa do Derite propor um projeto de lei que, no fundo, também abrigava interesses do crime organizado, tudo mais tal. Então, o cenário político, tanto o cenário econômico quanto o cenário político, em resumo, eles tendem a favorecer a reeleição. É uma análise baseada em evidências. Eu acho que os números e a conjuntura mostram para isso. Eu entendo quando o senhor diz que o senador Flávio Bolsonaro ele não tem o mesmo tamanho político nem de Jair Bolsonaro, nem de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas se o presidente Lula, durante a campanha de reeleição, não polarizar, não vai parecer que ele está fugindo da briga? Eu acho assim que tem que diferenciar o que é uma campanha polarizada do que é uma campanha, digamos assim, radical, incisiva, enfática. Se a campanha do Lula não for, digamos assim, incisiva nesse sentido, mobilizadora, eu acho que aí é ruim para a candidatura do Lula. No entanto, quer dizer, uma campanha mobilizadora, enfática, forte, ela não necessariamente é uma campanha que vai polarizar com um candidato que exatamente você mesma reconhece que ele não tem a estatura nem do Jair Bolsonaro e nem do Lula. Então, me parece assim que o problema é de escolha de estratégia de campanha. Se houver inteligência na estratégia de campanha do Lula, eu acho que ele tende a ser muito favorecido pela conjuntura tanto política quanto econômica. Professora, a nossa Vitória Abel também vai participar da nossa conversa. Vitória. Professor, obrigada por conversar com a gente, boa tarde. A minha dúvida é em relação ao potencial de mudanças que vocês estão vendo nessa aprovação que pode, ou desaprovação, que pode reverter em votos a partir do ano que vem, quando a gente olha para programas sociais que o presidente Lula ainda pretende dar um pontapé inicial, não, já deu um pontapé inicial, mas pretende fortalecer no ano que vem, como, por exemplo, a questão do fortalecimento da propaganda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, o que deve atingir a população de baixa renda diretamente, a tentativa de se colocar uma tarifa zero no país, também uma tentativa de ampliar programas sociais do Minha Casa como Minha Casa Minha Vida, tudo isso atingiria esse público que é colocado aí como um público sensível de baixa renda, mulheres, e aí a gente inclui também o público evangélico morador da periferia. Numericamente, existe alguma elasticidade que o presidente Lula ainda consiga conquistar para reverter essa desaprovação em possível aprovação e votos favoráveis no ano que vem? E eu queria acrescentar também o seguinte:
O governo Lula está preocupado com o Flávio Bolsonaro depois que o senador mostrou um potencial grande de agregar votos do seu pai. A última pesquisa Quest mostrou que ele acaba atraindo um bom capital político do seu pai. Mesmo assim, a estratégia do presidente Lula deve ser ignorar em parte aí, os ataques que devem vir por parte de Flávio Bolsonaro? Bom, claro que a gente não tem uma bola de cristal para saber o que os estrategistas do Lula vão fazer. Mas eu digo que se eles tiverem inteligência, existe um potencial de crescimento, sim. Por quê? Porque boa parte dos programas como o Pé de Meia, o programa do gás, o incremento do programa Minha Casa Minha Vida, o próprio projeto da isenção do imposto de renda, ele favorece não só as camadas mais pobres, mas também setores da classe média. Então, eu acho que esses programas não estão bem visíveis do ponto de vista da comunicação do governo. Além disso, nós vivemos uma era de baixíssimo desemprego, quase os analistas consideram que é quase que uma taxa inercial de desemprego mais baixo da história. E também há uma recuperação de renda. Você viu que, por exemplo, a pesquisa do Datafolha mostra que 69% da população tem uma perspectiva positiva em relação ao desempenho da vida, da economia e tudo mais tal para o ano que vem. Para você ter uma ideia, em 2005 essa perspectiva positiva era de apenas 48%. E esse dado da perspectiva positiva em relação a 2026, evidentemente que é um elemento que favorece o cenário da reeleição. Então, eu acho assim que existe uma série de dados agregados que indicam um maior favorecimento da reeleição, inclusive em relação a 2005. Naquele tempo, a avaliação do Lula era de 28%. Hoje, o Datafolha dá 32% de avaliação positiva e o Quest dá 34% de avaliação positiva. Então, até mesmo na avaliação, eu considero que essa avaliação, o governo poderia ter uma avaliação melhor se ele tivesse se comunicado bem, se ele não tivesse feito várias atrapalhadas, ela poderia ser melhor. Então, veja que até na avaliação, se nós compararmos os cenários, é melhor. Claro que existem muitas diferenças, se configuraram muitas diferenças desses últimos 20 anos aqui, de 2005 para 2025. Então, todos esses dados comparativos, evidentemente que eles devem ser relativizados. Por exemplo, naquele tempo, a internet não tinha o peso que tem. Naquele tempo, o candidato da oposição era o Alckmin. Hoje, a extrema-direita está mais forte, ela tem mais visibilidade, mas eu acho assim que um outro elemento que pode ser usado muito na estratégia de campanha é fazer um comparativo entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, os dados do governo Bolsonaro e os dados do governo Lula. E nisso, o governo Lula também ele obtém vantagem e isso também favorece a reeleição. Professor, você está falando que o cenário favorece a reeleição. Realmente, a reeleição é um instituto muito forte no Brasil, né? Vários presidentes tentaram a reeleição, conseguiram, se reelegeram. Flávio Bolsonaro não é o preferido dos caciques do Centrão. É bem provável que junto com ele venham outros candidatos. O senhor trabalha com um cenário de reeleição em primeiro turno para o presidente Lula ou em segundo turno? Não, eu acho que claro que em política não existe nada impossível, mas eu diria que é muito improvável que a eleição se defina no primeiro turno. Eu acho que ela vai se definir no segundo turno, até porque, como eu enfatizei, o bolsonarismo ainda detém uma força política e eleitoral significativa em vários setores. E eu penso que não vai ter uma única candidatura do campo da direita e da centro-direita. Vão ter 2 ou 3 candidaturas. E isso também vai favorecer uma eleição de segundo turno. O fato de que a eleição não vai se definir no primeiro turno. Então, na minha análise, é muito improvável que a eleição se defina no segundo turno. Eu acho que na medida em que a candidatura Lula, na medida em que o governo Lula melhore a sua perspectiva de avaliação e também o seu desempenho nas pesquisas, ele tende a atrair mais setores de centro que hoje estão ali meio que perdidos.
eu acho que boa parte não vai embarcar na candidatura a Flávio. Não sei se eles embarcariam numa candidatura do Ratinho Júnior, ou do Zema, alguém assim. Então, né, quer dizer, o poder, a perspectiva de poder, ela é atrativa de apoios. E, nesse sentido, setores do centro vão ser atraídos pela perspectiva de poder que a reeleição do Lula oferece. Vitória? Professora, uma dúvida em relação justamente ao que o senhor estava falando de um potencial candidato de centro. Se Tarcísio voltar a entrar nesse cálculo, muita coisa pode mudar, né? Inclusive as estratégias do governo Lula em relação ao seu adversário. O Tarcísio de Freitas, sendo um candidato à presidência da República no ano que vem, fica mais difícil para o presidente Lula enfrentá-lo como adversário se comparado ao Flávio Bolsonaro? E também pergunto o seguinte: Tarcísio de Freitas teria mais poder para aglutinar os interesses da direita e do centro do que hoje Flávio Bolsonaro tem se mostrado potencialmente inibidor ou não da esquerda? Bom, eu tenho dito desde sempre que a candidatura do Tarcísio para a presidência ela é improvável, porque a política também tem uma determinada lógica. Quer dizer, e a lógica ela se vincula a determinados interesses. Evidentemente que o Tarcísio tem interesses políticos, e aí a gente tem que se perguntar o seguinte do ponto de vista lógico: qual que seria a vantagem do Tarcísio ser candidato a presidente da República numa eleição muito incerta, com dados de conjuntura que tendem a favorecer a reeleição, com um candidato incumbente muito forte, e abandonar a perspectiva de uma reeleição relativamente fácil em São Paulo, tendo em vista que o Tarcísio é uma pessoa, do ponto de vista político, ainda relativamente nova, e ele pode aspirar, em 2030, o leque de candidaturas, ele vai estar mais aberto, porque não vai ter um candidato à reeleição. Então, da lógica dos interesses políticos e de futuro do Tarcísio, não tem o menor sentido ele ser candidato. Eu sempre enfatizei isso e continuo enfatizando mais ainda. Eu acho que os últimos movimentos confirmaram essa tese de que a candidatura do Tarcísio não é provável porque não é do interesse dele. E, professora, para fechar nossa conversa, a gente falou muito do cargo máximo, a presidência da República, que é o que sempre nos chama mais atenção. Mas tão importante quanto isso é o legislativo, né? Nós vamos eleger deputados, senadores. Na sua avaliação, estamos olhando no ano que vem para um Congresso que vai caminhar ainda mais para centro-direita? Ou, se Lula reeleito, ele vai ser reeleito com uma base mais favorável ou menos favorável? Bom, eu penso que se o Lula for reeleito, vai haver um pouco mais de equilíbrio. Não que a centro-direita não tenda a dominar o Congresso. Eu acho que ela deve continuar bastante forte no Congresso, mas me parece que o campo dito progressista, ou de esquerda, tudo mais e tal, tende a ter um desempenho um pouco melhor daquele que foi em 2022. Nesse sentido, aparentemente, quer dizer, esse novo mandato do presidente Lula seria um pouco mais tranquilo, porque essa atual legislatura foi uma legislatura muito difícil, embora o próprio Lula tenha conseguido a aprovação de projetos importantes ali, como o próprio projeto do imposto de renda, se bem que esse ninguém poderia ser contra, porque seria prejuízo eleitoral de qualquer deputado ou senador que votasse contra. Mas eu acho que se o Lula for reeleito, tende a haver um pouco mais de equilíbrio entre os dois campos, com uma tendência ainda de prevalência de uma maioria conservadora. Quero agradecer muito ao professor Aldo Fornazieri, doutor em Ciência Política pela USP, pelo balanço aí deste ano na política. As previsões para o próximo ano é ano de eleições presidenciais, né, professor? 2026 vai ser animado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Poder Expresso e uma boa virada de ano para o senhor. Eu que agradeço e desejo o mesmo para você. Obrigada a você também, Vitória. A gente já se fala. Gente, uma outra pesquisa Datafolha mostra que o PT
é o partido preferido dos eleitores. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números? O PT foi citado por 24% dos entrevistados. Depois veio o PL, com 12%. PL, partido de Jair Bolsonaro. Em seguida vem o MDB, com 2%. 3% citaram outros partidos. E 46%, olha que número impressionante, é altíssimo, disseram não ter preferência por nenhum partido. É praticamente como se o partido dos não, os não partido vencessem a pesquisa. Então, olha lá, PT preferido dos brasileiros com 24%, PL com 12%, depois o MDB, que é o partido das diretas já vem minúsculo, com 2%, e o partido do sem partido, impressionante, 46%. A pesquisa foi feita com 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 4 de dezembro em 113 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.